morte da juíza Patrícia Scioli, executada com 21 tiros no Rio de Janeiro, reacendeu a preocupação dos magistrados que atuam principalmente nas várias execuções penais em todo o país com a segurança pessoal. Nos últimos 12 anos, 4 juízes foram assassinados. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, atualmente mais de 100 juízes correm risco de vida no Brasil. O estado do Paraná é que mais apresenta magistrados ameaçados. São 30, conforme o Tribunal de Justiça Paranaense, seguido do estado do Rio de Janeiro com 13. Hoje o programa Fórum vai debater as medidas de precaução que devem ser tomadas com urgência para garantir a segurança dos magistrados. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o juiz Luiz Márcio Bezerra Júnior, diretor da Associação dos Magistrados Brasileiros, e o delegado Marcos Aurélio Pereira de Moura, coordenador-geral de Defesa Institucional da Polícia Federal. Mas antes de ouvirmos nossos convidados, nós vamos assistir uma reportagem da equipe de jornalismo da TV Justiça que mostra como está a situação dos magistrados e as medidas já adotadas pelo CNJ. Reportagem é de Carolina Chaves. De acordo com pesquisas, as grandes metrópoles do país deixaram de ser os lugares mais perigosos. As cidades do interior têm registrado mais casos de crimes e o estado da Bahia e Alagoas são considerados os mais perigosos. No Brasil, são cerca de 50 casos de violência para cada 100 mil habitantes. Na capital de São Paulo, são 9 ocorrências em 100 mil habitantes. Em Lauro de Freitas, cidade baiana com mais de 100 mil habitantes, chega a registrar uma média de 300 casos por 100 mil habitantes. E por isso é considerada um dos municípios de maior periculosidade. Os jovens, negros e pobres são as principais vítimas. É fundamental que nós façamos uma reforma das nossas instituições policiais, não só na sua estrutura, como também nos seus salários, nas suas remunerações. E nós também precisamos entender que essa receita de mais polícia, mais arma, mais equipamentos, ela já é uma receita que se esgotou e a gente já mostrou que ela é infrutífera, não é? E que a polícia sozinha, ela não vai fazer muita coisa. Tudo isso a gente já sabe, já é senso comum. O reflexo dessa violência é visto todos os dias no noticiário. Mas, recentemente, o assassinato da juíza da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, Patrícia Scioli, chocou o país. Patrícia foi morta com pelo menos 20 tiros quando chegava na casa dela, em Niterói. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, mais de 130 magistrados estão ameaçados por causa da função. O estado do Paraná é o que mais recebe esse tipo de intimidação e, por isso, a Justiça do Estado vai investir cerca de R$300 mil em carros blindados e coletes à prova de balas para os magistrados, além da criação do batalhão judiciário e a determinação de monitoramento à distância das unidades judiciárias. De acordo com essa pesquisadora, a segurança, quando solicitada, funciona. Mas ainda é preciso resolver problemas como falta de efetivo da polícia e rigor técnico. É fundamental que o Estado forneça a segurança desse magistrado, seja através de um grupo especial que vai ser designado para eles, né? Mas é a função e é dever do Estado. E é função também que você tenha uma responsabilização de uma equipe de segurança pública, de policiais, para avaliação desses riscos. Por causa do assassinato da juíza, o CNJ criou 2 comissões. Uma para apurar de perto o caso da morte da juíza e outra para apresentar, no prazo de 30 dias, políticas efetivas de segurança para os juízes. Essas pessoas, elas correm bastante risco pela profissão, por todo o caráter, da responsabilidade do seu trabalho. E, assim, tem que melhorar e ser criado uma forma de legislação nova que possa fazer com que traga mais segurança para essas pessoas, né? Ter mais vigilância realmente, mais policiamento nas ruas, aquela coisa que a gente já está cansado de saber e falar. Mas tem que ser aquela coisa que funcione, né? Ter os policiais e que eles cumpram o papel deles. Bom, vamos começar explicando como se dá o trâmite. Essa escolta, ela precisa ser solicitada por alguém que se sinta ameaçado, ele precisa justificar essa ameaça, a quem se pede essa proteção, como isso funciona? Hoje, atualmente, funciona da seguinte forma: o juiz que está presidindo um feito toma conhecimento de alguma ameaça ou toma conhecimento de alguma coisa que possa ofender a sua integridade, faz uma comunicação
aos órgãos diretivos do Tribunal de Justiça, seja a Corregedoria de Justiça, seja a presidência do tribunal, e solicita o apoio. Quando o tribunal dispõe de um corpo próprio de segurança, esse corpo é acionado imediatamente e essa segurança é provida inicialmente, sem prejuízo de uma comunicação posterior à polícia, caso seja necessário um apoio. Então, como na verdade a maioria dos tribunais brasileiros não dispõe ainda desse serviço de segurança, na prática é feita uma solicitação, uma requisição por parte do presidente do Tribunal de Justiça, à Polícia Militar ou à Polícia Civil, que irá prover essa equipe de escolta, irá conversar com o magistrado ou com a autoridade que está ameaçada para verificar e elaborar um plano, na verdade, de escolta e proteção para aquela pessoa que se encontra ameaçada. Normalmente é aprovado esse pedido? Imediatamente? Qual o tempo que leva para chegar efetivamente a proteção ao juiz? Eu não tenho conhecimento do tempo que é levado em cada estado para apreciação disso, mas isso pela sua própria natureza tem que ser célere, tem que ser rápido, isso não pode demorar. Então, uma das coisas que nós defendemos, inclusive na Associação dos Magistrados Brasileiros, é a criação de um protocolo único, de uma rotina específica para isso e que possibilite uma agilização. Até, se for o caso, com a requisição direta e imediata por parte do próprio magistrado que está ameaçado, sem prejuízo de um referendo, de uma aprovação posterior por parte do órgão diretivo do tribunal. Eu ouvi umas sugestões de polícia judiciária. Seria uma saída? O nome é o que menos importa nesse caso. O que importa, na verdade, é se ter um serviço de segurança preparado, específico, vinculado e subordinado ao próprio Poder Judiciário, para que se possa ter uma primeira proteção e para que se possa ter a segurança da autoridade judicial no primeiro momento, naquele momento em que ele necessita de um acompanhamento imediato. Então, não se trata, na verdade, acredito eu, de uma polícia que irá substituir a polícia judiciária que já existe, que investigue, que preside as investigações. Não é isso. É um corpo de segurança, na verdade, treinado, necessariamente armado, com porte de arma, para poder conferir essa proteção ao membro do Poder Judiciário. Isso provoca uma vinculação maior, inclusive, do agente com a instituição, já que ele é um agente de carreira do Poder Judiciário, e também facilita, quando se precisa, se dá uma autonomia, na verdade, ao Poder Judiciário, para dispor dos recursos materiais necessários à proteção dos seus juízes. Chamou a atenção na reportagem que nós vimos há pouco, a quantidade de juízes ameaçados no estado do Paraná, que não é um estado que chama muita atenção pela violência. Nós temos outros que estão sempre na mídia chamando atenção por esse fator. E, no entanto, ele tem mais do dobro de quem vem em segundo lugar, que é o Rio de Janeiro. Qual é o motivo disso? A questão é cultural? Existe algum tipo de negócio lá no Paraná que não tem em outros estados? Ou é a divulgação dos números que foi mais real? Eu acredito que nem todos os estados tenham esse levantamento. A partir de agora, desse acontecimento, isso vai acontecer de forma mais precisa. Mas a gente, inclusive, desde janeiro, que nós solicitamos ao próprio CNJ e aos tribunais e às associações que nos remetam os números, para que nós tenhamos esses números exatos de juízes que estão sob proteção ou que estão sob ameaça. Então, eu acredito que o Paraná tenha feito esse levantamento, antes até dos outros tribunais, e por isso esses números venham a refletir uma realidade um pouco diferente dos outros estados. Quer dizer, esse número que nós temos de juízes hoje necessitando de proteção, que estão variando entre 135, não, esse número tende a subir ainda, né? Eu acredito que sim, né? Porque à medida que os juízes se sentem mais ameaçados, né? Muitos deles que até então se sentiam numa situação mais confortável, naturalmente devem procurar, né, o seu Tribunal de Justiça, né, relatando o fato e pedindo orientações nesse sentido. Essa divulgação dos números prejudica a proteção dos juízes? Não, até certo ponto não. No caso específico da Polícia Federal, por nós tratarmos de uma forma mais aproximada com os juízes federais, tão logo nós recebemos um comunicado, né, seja de iniciativa do próprio magistrado, ou tomamos conhecimento do fato de forma incidental, no curso de uma investigação nossa, a primeira providência é neutralizar aquela possível ameaça. E no segundo momento, já aprofundar o trabalho de investigação, né, especificamente na área de polícia judiciária, e também aprofundar o serviço da área de inteligência. Temos profissionais suficientes para todos os pedidos que irão aparecer daqui para frente? Isso é um problema, não? Isso é um problema, sem dúvida alguma, né? Tenho para mim que nenhuma instituição, seja ela policial ou não, dispõe de um efetivo suficiente hoje para atender toda a sua demanda de serviço. Quais são os crimes que normalmente ameaçam mais os juízes? Os praticantes de que modalidade de crimes? Não existe, na verdade, um levantamento específico com relação a isso. Mas, pela experiência de previvência em varas criminais, né, tenho mais de 10 anos já com experiência em vara criminal, o que nós verificamos é que normalmente essas ameaças ou essas atitudes que podem afrontar ou que podem
ter um conteúdo atentatório, vem normalmente de organizações criminosas, ou seja, de crimes de quadrilha, né, crimes contra o patrimônio formado por quadrilhas. Então, são crimes que normalmente versam com interesses econômicos e crimes que têm uma certa inteligência, que contam com uma certa organização para que isso possa ser feito. Então, normalmente não é o criminoso isolado que está sendo julgado, o réu isoladamente que faz. Quando acontece é um episódio isolado dentro de sala de audiência e aquilo ali é imediatamente contornado. Os casos mais graves normalmente são de grupos organizados, armados, que estão sendo processados e que, na tentativa de minar o Poder Judiciário, minar a independência do Poder Judiciário, buscar fazer com que o juiz perca a imparcialidade e julgue com medo, que é o que não se pode admitir no Estado Democrático de Direito, partem para essas práticas atentatórias, criminosas e que criam, na verdade, uma verdadeira ferida na democracia brasileira e no Estado brasileiro. Nós estamos falando das milícias. Não necessariamente das milícias, nós estamos falando de crime organizado como um todo, organizações criminosas. Eu estou falando de grupos, na verdade, que se reúnem e que passam a ter um poder paralelo ao do Estado e que se sentem, na verdade, incomodados quando o Estado reage ao seu poder. Dentro das modalidades de crimes organizados, as milícias são ainda mais preocupantes porque são mais organizadas, quer dizer, tem algum treinamento, alguns são policiais, outros já passaram pelo Exército. Isso é uma dificuldade a mais para quem faz a proteção? Sem dúvida alguma. Até porque, né, como você disse, essas milícias, né, elas têm integrantes, né, que já fazem parte do corpo estatal. Então, recebem um treinamento por parte do Estado, muitas vezes têm acesso a informações sensíveis e privilegiadas, e isso naturalmente dificulta o combate a esse tipo de criminalidade. Nós tivemos agora citado muito o caso da juíza Patrícia Scioli, a informação de que muito provavelmente ela teria sido executada por policiais, pelas armas utilizadas, até pela competência ao atirar mesmo, enfim, era um crime com características que levam a acreditar que tenha sido por policiais. Não deveria se trabalhar dentro das forças policiais para assimilar os maus policiais, ou seja, se pensar em trabalhar as corregedorias internas com mais independência e minar essa força que vem de dentro das polícias? Olha, infelizmente, né, nenhuma instituição está imune, né, a ter nos seus quadros maus profissionais. E a polícia, de uma forma geral, também não está. Agora, o que nós acompanhamos pela Polícia Federal tem sido uma atuação bem firme por parte das corregedorias das polícias, sejam elas estaduais ou polícias civis ou militares. E também dentro da própria Polícia Federal, né, a corregedoria tem sido bastante atuante. Até numa inovação aí, trazida recentemente, o corregedor-geral da Polícia Federal ele tem um mandato. Então, ele não pode ser destituído, salvo por um motivo extremamente relevante. E essa é uma tendência a ser seguida pelas polícias estaduais também. Essa questão das milícias, elas estão sendo exportadas do Rio de Janeiro? Existem outros estados do país ou é um problema ainda local? Não, hoje em dia, se a gente observar o mapa do Brasil, né, as milícias, eu digo assim, policiais, né, principalmente militares, lamentavelmente, né, tem atuação em praticamente todos os estados brasileiros. Talvez o Rio de Janeiro, né, por ter uma visibilidade maior, a imprensa tenha se preocupado em divulgar mais a miúde, né, essa questão do Rio de Janeiro. E só acrescendo uma coisinha, algo que já foi muito bem pontuado, bem colocado, quando uma instituição se livra de pessoas que não devem fazer parte dos seus quadros, ou seja, quando ela se purifica, ela na verdade se fortalece. Então, quanto mais se trabalhar para que se afastem dos quadros das polícias, do judiciário, do Ministério Público, todas as instituições, como bem colocado, que se afastem pessoas sem aquele perfil de idoneidade ou que não tenham, na verdade, a capacidade para exercer um cargo público, quanto mais se fizer isso, mais as instituições se fortalecem. Então, não existe espírito de corpo nesse caso, porque esse tipo de gente não deve pertencer ao corpo. Então, tem que ser expungido porque, na verdade, representa uma distorção, representa algo que não representa a imensa maioria daquelas pessoas que integram aquelas corporações.